Antes que os seguidores de Jesus fossem chamados de cristãos, o povo de Deus, a igreja, era conhecida como serem os do caminho. O caminho, de fato, representa uma metáfora usada desde o Antigo Testamento para representar a vida, para representar uma doutrina, um modo de viver, um jeito de se comportar, enfim. Representa os valores, representa a maneira de ser, o modo de vida de um grupo ou de uma pessoa. Mas qual o caminho da igreja? O caminho da igreja é o caminho da diaconia. Muitas vezes pensamos erroneamente que diaconia é apenas um ministério que se refere a alguns oficiais da igreja e que consiste apenas em distribuir cestas básicas, auxiliar pessoas que estão doentes ou atender a pessoas pobres e necessitadas. Não, a diaconia é muito mais do que isso. A diaconia é uma missão de toda a igreja e que consiste na própria natureza da missão da igreja. A Bíblia conta a história de dois discípulos que iam pelo caminho e têm um encontro diaconal com Jesus. Um encontro diaconal com Jesus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então,
se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 13 a 32. O primeiro ato diaconal parte de Jesus e tem como pano de fundo uma situação concreta. Ele se aproxima dos discípulos e eles estavam conversando. E ele então pergunta: do que vocês estão falando? Do que se trata? O que aconteceu? Um deles então toma a palavra e responde: escuta, você é o único que está em Jerusalém, esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? E a resposta desse discípulo é muito interessante, porque ele fala dos fatos, ele conta os fatos, que Jesus era profeta, que Jesus morreu, foi crucificado, que as mulheres falaram que ele estava vivo porque tinham visto um anjo, fala que houve discípulos que confirmaram essa afirmação das mulheres. Enfim, num momento eles falam dos fatos, das coisas que aconteceram. Mas ele fala também daquilo que ele esperava, ou eles esperavam de Jesus. Era uma esperança que não era somente deles, mas de todos os discípulos e talvez de todo Israel, que viesse o Redentor enviado por Deus para remir a Israel. Mas agora as suas esperanças estavam desfeitas, as suas esperanças estavam destruídas. Não havia para eles esperança, porque eles, embora tivessem ouvido aqueles fatos, embora tivessem ouvido que as mulheres viram um anjo, que outros discípulos confirmaram a respeito de Jesus, eles mesmos parecem que tratam disso com descrédito, com uma certa incerteza. E, portanto, eles falam. E Jesus os deixa falar. Porque é preciso, num momento de tristeza, num momento de dor, expor, falar, argumentar, colocar as suas ansiedades, colocar os seus sentimentos. Isso faz com que se racionalize, com que se pense, com que se perceba aquilo que se realmente pensava, que se realmente desejava. E Jesus permite isso daqueles discípulos. Após deixar que os discípulos falassem, expressassem os seus sentimentos, as suas emoções, as suas frustrações, Jesus toma a palavra. E começa com um chamativo duro, que pode parecer, mas é como uma sacudida que se dá para que eles prestassem atenção e para que eles saíssem daquele clima de incerteza em que eles se encontravam. Ó nécios, ó tolos, tardios em entender as coisas, tardios em entender a palavra de Deus, o Evangelho. E diz o texto de Lucas que Jesus, começando por Moisés, a primeira parte da Bíblia hebraica, vai depois para todos os profetas, a segunda parte da Bíblia hebraica, ou seja, ele percorre todo aquilo que eles conheciam e que dá origem ao nosso Antigo Testamento, e vai explicando, a partir da sua tradição, a partir do que eles conheciam, a partir do que eles criam,
a partir daquilo que havia sido prometido com relação à vinda do Messias, ele vai explicando que era necessário que o Cristo padecesse. Ou seja, se eles esperavam um Cristo vitorioso, veio um Cristo para morrer, tomar o seu lugar e assim trazer a salvação. Que a redenção que esse Cristo havia de trazer não era a redenção das armas, da violência, da vitória sobre o inimigo, mas era a redenção do perdão, da graça de Deus, da salvação e das consolações. Com essa palavra, Jesus dissipa as incertezas daqueles discípulos. Aquilo que eles achavam que poderia ser derrota, que poderia ser frustração, Jesus mostra que fazia parte do plano de Deus, que fazia parte dos propósitos de Deus. Então, Jesus simplesmente dissipa as incertezas, acaba com a frustração e suscita no coração daqueles 2 discípulos a esperança da vida e da ressurreição. O segundo movimento diaconal é dos discípulos em direção a Jesus. Eles vão chegando à aldeia de Emaús, onde era o seu destino, e eles vão ficando por ali, mas Jesus faz menção de seguir viagem, de ir para um outro lugar. Só que aí tem um problema. Eles dizem, já declina o dia, a noite chega. Não é bom andar sozinho numa estrada na Palestina, mesmo aos arredores de Jerusalém, durante a noite. Há perigos, há ladrões, existem animais perigosos, existem os soldados, as tropas, enfim, existe uma série de problemas. Além disso, durante a noite é fácil de se perder no caminho, as estradas não são sinalizadas e, portanto, não convém viajar sozinho à noite. O dia já declina e, por isso, os discípulos se voltam para Jesus e agem com compaixão para com ele. É a hora deles mostrarem acolhimento àquele que viajava com eles. Mesmo que eles não conhecessem antes, mesmo que lhes parecesse ser uma pessoa estranha, eles mostram compaixão e o acolhem. Fica conosco, porque já declina o dia. Fica conosco, Senhor, pois já declina o dia e a noite vem. Talvez eles até tivessem os seus interesses de continuar a conversa, de continuar conhecendo aquela pessoa que se aproximou deles e lhes se mostrou tão sábia, tão conhecedora da palavra de Deus, que tanto tinha a lhes ensinar. Mas principalmente, eles estavam ali para acolher a Jesus, acolher uma pessoa que até então lhes parecia estranha, com quem eles não tinham relacionamento, mas que estava numa situação de necessidade. Necessitava ser acolhida, necessitava ser abrigada. Continuar a viagem era perigoso, não havia hospedarias, não havia lugares onde ele pudesse ficar por si mesmo. Então, eles o acolhem. É o movimento deles compartilharem com Jesus o que eles tinham. O seu teto, o seu alimento, a sua casa, a sua vida. Talvez não tivessem muito a dar a Jesus. Talvez a casa não fosse de luxo. Talvez não existisse abundância de pão. Mas eles estavam abrindo as portas daquilo que eles tinham
para acolher aquele viajante que precisava. Eles não olhavam ali para Jesus, para o Mestre, para aquele a quem eles seguiam, para o Messias de Israel. Olhavam para uma pessoa qualquer que os abordou no caminho e que seguia com eles pelo caminho. Não sabiam a sua origem, não sabiam para onde ia, não sabiam quem era, se era uma pessoa de bem, se era uma pessoa perigosa. Talvez pela conversa pudessem ter desenvolvido alguma simpatia, mas não havia como ter certeza. De qualquer forma, eles sentem compaixão por Jesus em suas necessidades. Eles sentem compaixão por aquele viajante que precisava ser acolhido e o acolhem. Fica conosco, Senhor. A presença de Jesus naquela casa tem duas reações, duas consequências, gera dois momentos. No primeiro deles, Jesus toma o pão, abençoa e parte, reparte entre eles. Essa atitude de Jesus de abençoar o pão e partir tem três significados. O primeiro deles é que ele toma a posição de honra naquela refeição, naquela casa. Partir o pão era uma tarefa, era um direito, podemos dizer assim, que era praticado pelo pai da família ou por um convidado ilustre, por alguém importante. Significa então que eles estavam reconhecendo que ali estava uma figura importante. Mas significa também que Jesus é sempre quem ocupa o primeiro lugar, quem ocupa a liderança da nossa casa, da nossa vida, em todos os momentos. Jesus é sempre o primeiro lugar. A segunda coisa que aquilo significa é o fato de abençoar. Aquele pão não era simples massa, não era simples alimento físico, não era uma mera refeição, mas era a bênção de Deus que se expressava na presença de todos ali, na partilha que existia entre todos ali, no estarem juntos ali. E por fim, o partilhar o pão também significa a comunhão. Afinal, o grande sacramento que Jesus deixou, que expressa a comunhão com Deus, é justamente o dividir o vinho e partilhar o pão. Significava a partilha da comunhão, mas a partilha também daqueles que dividem os seus bens, daqueles que partilham aquilo que têm entre os outros, uns com os outros. A segunda situação provocada pela presença de Jesus naquela casa acontece em decorrência da atitude de Jesus partir o pão. Eles percebem quem estava com eles. Eles reconhecem que era Jesus que estava ali. Eles finalmente veem que Jesus ressuscitou. Eles finalmente experimentam a realidade da ressurreição. Uma realidade, é verdade, que eles já experimentavam desde que Jesus se colocou com eles no caminho, mas que eles não percebiam a dimensão dessa realidade, não percebiam o alcance daquele momento, o alcance daquilo que estava acontecendo diante deles e com eles. Eles percebem, enfim, que é Jesus quem está com eles. Então, o fato de Jesus os terem acolhido diaconalmente,
o fato deles terem acolhido a Jesus diaconalmente gera a comunhão, gera o reconhecimento da presença de Jesus, gera a revelação da presença de Deus no meio do seu povo. Assim, é na vida de trocas diaconais que se percebe, que se reconhece a presença de que Jesus está entre nós. A história dos dois discípulos a caminho de Emaús, que se encontram com Jesus, nos mostram um encontro diaconal. Um encontro que mostra aspectos importantes da própria vida da igreja como povo de Deus. Uma igreja que deseje ser igreja deve ser uma igreja diaconal. E o que significa ser uma igreja diaconal, seguindo o que o texto nos ensina? A leitura desse texto nos ensina que a vida da igreja é uma vida diaconal. Uma diaconia que tem algumas características. A primeira delas é que a diaconia é praticada no caminho, durante, no cotidiano, no dia a dia da vida da igreja. Às vezes de forma tão natural, tão espontânea, que não se perceba o que está se fazendo, que não se preste atenção, mas se está exercendo de fato a diaconia. O segundo ensino que esse texto nos traz é que a diaconia não é alguma coisa que alguém faz para alguém, mas é um ministério exercido mutuamente, em que existe uma troca de apoio, uma troca de suporte. As pessoas têm vários tipos de necessidades, necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades sociais, enfim, uma série de necessidades. E diaconia significa exatamente olhar para o outro nas suas necessidades e estender a mão em apoio, em ajuda, muitas vezes até sem condições de fazer muita coisa, mas apenas caminhar ao lado. E por fim, esse texto nos ensina que a vida diaconal da igreja é uma vida que gera comunhão, que gera aproximação, que gera reconhecimento de que Jesus está entre nós, de que Ele caminha conosco e é Ele a fonte da nossa comunhão.